Bom dia, queridos amigos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Jesus nos ilumine na manhã desse domingo, que possamos ter a permissão para adentrar aos vossos lares, para levar a palavra do Evangelho do Cristo. É muito interessante, né? Levar a palavra do Cristo. É um desafio, não é? Porque quem leva a palavra do Cristo tem que praticá-la. E quem ouve a palavra do Cristo, obviamente tem que praticá-la. E esse é o grande desafio. É o grande desafio que nós temos na vida. Por isso que muitos têm uma vida de reclusão, ou vida em busca da felicidade, quer se amar, não consegue se amar, não consegue amar ao outro. Jesus nos trouxe, né? Na sua mensagem, amar ao próximo como a si mesmo. Como que é isso? Você consegue? Sem odiar alguém? Sem se magoar? Sem ter a maledicência? Você consegue? É um mandamento que a reflexão para a vida toda. Senão não vamos conseguir praticá-lo, ou seja, de amar o nosso semelhante. Por isso que às vezes convidamos algumas emoções que não são boas e ficamos com ela, às vezes a vida toda. Você conhece uma emoção chamada assim, tristeza? Psicologicamente, Freud e Jung estudaram essa emoção. É uma emoção que podia ser passageira, que ela passa. Eu estou triste hoje por alguns episódios que aconteceram no meu dia. Eu não me senti muito confortável com aquela pessoa me disse algo que me desagradou. Fiquei triste com ela, fiquei triste comigo porque eu revidei, não assimilei o golpe, né? Não é aquela coisa do golpe, né? A gente não assimila o golpe que dão em nós, né? Às vezes fica triste, fica magoado, fica angustiado. Então são emoções que a gente vai trabalhando em nossas vidas. Por isso que a gente tem dificuldade de nos amarmos. Então essa emoção, ela ficou por um dia, 2, uma semana. Eu fiquei triste. Mas depois eu orei, perdoei, orei por aquela pessoa, por aquelas pessoas, por aquelas situações que me ocorreram, para eu tirar essa tristeza. Mas se tem aquela recidiva, eu conheço muitas pessoas que convidam a tristeza para o dia a dia. É até como puxar uma cadeira para tomar um café. Eu convido a tristeza e ela senta-se ao meu lado. E eu começo a enumerar por que eu estou triste. Aí eu começo a conversar com ela. É por isso que Jung e Freud discutiram ou formularam várias técnicas sobre a tristeza e de como sair delas. Mas também Kardec, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, ele também falou disso. Porque se nós estamos tristes, é porque não estamos nos amando. Então nós convidamos a tristeza para ficar junto de nós. E tem pessoas que conversam com a tristeza todos os dias, que parece que ela está te fazendo bem. Ela gera o desânimo, ela gera a baixa estima, ela gera as depressões. Então nós vamos entrando num labirinto, que muitas vezes a gente não consegue achar a porta da saída. E novamente sentamos com ela e perguntamos, tristeza, por que você gosta de mim? Ou por que eu gosto de você? Porque me faz bem. Eu gosto de sofrer. Eu gosto de chamar a atenção das pessoas pelo meu sofrimento, às vezes inconscientemente ou consciente. Então esse inconsciente vai trabalhando para a gente ser não leve, para a gente ser pesado, para a gente convidar essa tristeza para tomar café logo cedo conosco. Tristeza, o que você acha que eu vou fazer durante o dia?
eu não consigo sorrir, eu não consigo me alimentar do bem, eu não consigo entender que o outro está no bem, só consigo me alimentar de coisas ruins. E ela me orienta, ela me aconselha, ela fala, fique assim mesmo, porque está te fazendo sofrer, é te fazendo bem você sofrer. E as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, coitadinho dele, coitadinho dela, hoje ela não está bem. Por que ela está com a tristeza, hoje a companhia da tristeza? Ah, porque perdeu um grande amor. Ou alguém disse alguns nãos para ela que ela não queria ouvir. No relacionamento, nós temos relacionamentos eternos, ou momentâneos, ou passageiros, e a gente não consegue trabalhar aqueles relacionamentos. E a gente sempre gosta de ouvir os nãos para ficar mal, para ficar na baixa estima, para convidar a tristeza, para ela nos sugerir que a gente precisa estar no desânimo. Você já passou por algum tempo de desânimo? É a tristeza. Por que eu estou desanimado? Ah, porque lá no emprego não está bem, o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo está ruim, o meu relacionamento com os filhos está ruim. Você percebe que essa emoção chamada tristeza, esse sentimento, ele só provoca coisas que não são boas. E muitas vezes eu me sinto confortável nele. Me sinto confortável. Eu atendo tantas pessoas que elas se sentem confortáveis. Até outro dia falando com uma pessoa, ela dizendo, nossa, como eu estou cansado de viver, como a vida está ruim, já tive várias decepções, inúmeras decepções, e essas decepções só me fizeram mal, de relacionamentos falhos, fracassos no trabalho. Estou cansado de tudo, estou cansado até de Deus, você acredita, Eduardo? Mas a tristeza, ela nos provoca exatamente isso, para nós não olharmos nem a Deus. E às vezes até se cansar dele, porque ele não deu o que aquele gente que pediu, quando a gente pseudamente estava feliz, momentaneamente, e pedia algo a Deus, que era inviável, não tinha merecimento, e eu me acolhi juntamente, convidei a tristeza para estar junto comigo. Então essa pessoa, ela só reclamou que estava cansada. E o que eu tenho que fazer para sair desse cansaço, desse desânimo, dessa baixa estima, dessa tristeza? Aí eu disse para ela, se ame. Ah, mas eu não consigo me amar. Eu só enxergo as decepções da vida. Só. Mas, voltando ao capítulo 11, a gente não precisa se amar? E como é se amar? Sem ter essas emoções perdurando por muito tempo. Eu gostar de mim. Deletar. É como se estiver no computador e deletando as coisas que não são boas. E não voltar. Eu preciso elevar a minha autoestima. Amar ao próximo como a si mesmo, eu preciso elevar a minha autoestima. Eu preciso ler o Evangelho e praticá-lo. Se eu praticar, eu vou enfrentar os desafios da vida. E não vou ficar recluso no meu desânimo. Porque isso chama-se reclusão. E eu falava para essa pessoa, você está reclusa nos porões da insensatez. Nos porões, porque é o inconsciente e a gente vive nos porões. E aquele sentimento, ou seja, até aquela doença que se tornou uma depressão através da tristeza, estava lá nos meus porões da insensatez. Porões da insensatez que eu não gosto de me amar, que eu gosto de sofrer. E promulgo o quê? As patologias, das depressões, que me faz tanto mal e eu não consigo enxergar uma luz. Aí você fala para a pessoa, para com isso, com aquela nossa irmã ou com o nosso irmão, pare de sofrer, comece a olhar as coisas boas, comece a ter gratidão pela vida, comece a ter gratidão pelo seu sono, pelo seu acordar,
Comece a entender isso, gratidão. Seja grato. Não alimente. É como o café da manhã se alimentou a tristeza e vai dormir também com um chazinho com a tristeza. Faça o contrário, acabe com ela. Alimente um pouco de gratidão cedo, uma alegria. E à noite você também fala, poxa, o dia foi bom, vou fazer uma oração para conversar com Deus, falar das minhas falhas e não quero essa tristeza, não quero desânimo mais. Amanhã eu vou levantar melhor. Será que você consegue? Isso é o Evangelho do Cristo. Porque está lá no capítulo 11 sobre o egoísmo. Se a gente está naquele labirinto ou naqueles porões da insensatez, quem que aparece mais? O egoísmo. Quando eu estou triste, eu me torno uma pessoa egoísta. De novo, a pessoa cansada. Eu falo para ela, deixa o seu egoísmo de lado. Tem aquela palavrinha-chave que nós não gostamos, que é sobre o perdão. Comece a se perdoar. Comece a entender que o perdão faz parte do seu crescimento. Quando você perdoa, você está se amando. Você não perdoou uma vez, mas perdoou algumas vezes. Já é um despertar. Você não vai convidar logo cedo a tristeza para sentar na cadeirinha ao seu lado. Você vai se renovar. E vai entender que essa renovação requer sacrifício. Requer sacrifício. Requer renúncia. Ah, mas eu quero encontrar felicidade. Tem tanta gente feliz por aí. Tantas e tantas pessoas felizes. Mas você já perguntou para ela por que ela é feliz? Já perguntou? Ah não, tenho até vergonha. Eu sou meio que fracassado. Mas o fracasso não é para você olhar para baixo? Olhar lá embaixo, sair daquele porão e tirar as cinzas do tempo que você está acumulativo nelas e falar, não sou fracassado. Eu preciso me amar, preciso gostar de mim e ser igual aquela pessoa que é feliz. Então, como o irmão na última palestra que disse sobre os puros de coração, a gente tem que melhorar a aparência interior, não exterior. A interior, essa aparência interior só se modifica através da prática do perdão, a prática de tirar o ressentimento, não ficar com remorsos. Remorso atrai tristeza de novo. Remorso é uma traição que nós fazemos conosco, não é? Nós nos traímos, por isso que a gente tem remorsos. A gente podia estar no bem e fez ao contrário. Olha só, será que a gente pode mudar? Será que a gente consegue? Não convide mais a tristeza logo cedo. Mesmo que ela apareça, você não se incomode com ela. Só uma tristezinha básica, que ela fica aí uma semaninha com você, acabou. Eu não preciso ser triste. Minha autoestima tem que estar elevada. Eu preciso ler o Evangelho, entender o Evangelho um pouco, o mínimo que seja, e praticá-lo. Através da gratidão, você ser grato pela vida. Grato por tudo que ocorre ao seu redor. Mesmo as dificuldades, mesmo aquelas tentações para você melhorar. O fracassado, ou ele só tem o fracasso, para ele olhar para baixo, como dissemos há pouco, e se levantar e falar, poxa, eu aprendi com isso, eu caí, mas eu posso levantar. Nas coisas do emprego, do amor, coisas mal resolvidas, porque ainda somos, os seres humanos na Terra são extremamente materialistas. E aí eu confronto com Deus, porque não consegue se ligar desse materialismo para ter gratidão. Que depois nós vamos, em outro evangelho, falar especificamente sobre gratidões. Mas será que você consegue? Consegue? Então,
Olhe para você e agradeça a sua vida. Saia desses porões da insensatez. Comece a entender que a tristeza não traz coisas boas. Que eventualmente alguns fracassos que você teve foi para você se levantar, mesmo fracassos amorosos. Não é? Porque nós temos fracassos amorosos, coisas que ficam guardadas. Depois um dia nós vamos falar da mágoa que nós represamos, fica um lodaçal, por causa de relacionamentos não bons. Como diz aí no dia a dia, relacionamentos tóxicos. Porque nós ficamos com uma toxicidade dentro de nós. E aí ficamos tristes. Olha só, a toxicidade, nós chegamos na tristeza novamente. Então vamos sair dela? Vamos sorrir. Mostre os seus dentinhos. Agradeça a vida. Mostre o seu olhar de carinho. Não só na aparência exterior, mas interior. Porque quando você tem a aparência interior de amor, você é feliz. Você não guarda nada e você não é triste. Então, se sinta abraçado por Deus e por Jesus nesse domingo, que Ele não vai te desamparar. Se você abre o espaço para Jesus, Ele não vai te desamparar. Então, que nesse domingo você tenha alegria, alegria, alegria. E comece a segunda-feira com muita alegria, agradecendo a vida, agradecendo o seu corpo, agradecendo até as provações mais difíceis, mas agradeça pela sua vida. E diga sempre um bom dia para a vida. Como nós vamos pedir para você deixar sempre o seu joinha, entre no YouTube, dê o seu joinha para esse evangelho ser compartilhado com muitas pessoas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Bom dia, dê o seu joinha. Bom dia, com alegria, com disposição para a vida. Bom dia.